sentar? Amém, irmãos. Essa música expressa bem a verdade que nós temos estudado ao longo desses dias e da qual carecemos tanto na nossa vida prática. O Senhor é a força, o escudo, o refúgio do seu povo. E nessa manhã continuamos estudando a respeito deste Deus grandioso em Neemias, capítulo 5, versículos 1 a 17. Peço a você que abra a palavra do Senhor neste texto. Neemias, capítulo 5, versículos 1 a 19. Não 1 a 17. A gente tenta ser criativo com o título de alguns sermões, Sovando a Sovinice. Aguardem, está chegando a hora da gente entender o que isso significa. Leamos a palavra do Senhor, preste bastante atenção a este texto inspirado por Deus para você e para mim nessa manhã. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e os magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a agentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governantes que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e pedimos, Senhor, neste momento que as palavras de vida do Evangelho de Jesus, comunicadas a nós por meio de Neemias, nos sejam verdades, as quais amamos e também vivemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é incrível pensar como o pecado da avareza é um desses pecados sociais que foi meio normalizado, não é verdade? As pessoas
se acostumam e aceitam a avareza e até tentam dar um spin assim, de uma coisa aceitável e boa e necessária para se viver nesse mundo. Estava lendo uma história que um dia, talvez você já tenha ouvido falar do famoso presidente Abraham Lincoln, que era muito conhecido pelas suas virtudes, e conta-se que um dia o vizinho do Lincoln estava passando na casa dele e ouviu um chororô de criança lá dentro. E de repente o Lincoln passa na frente de casa com os seus filhos, segurando os seus 2 meninos pelo braço e dando bronca neles. E aí o vizinho pergunta: o que foi? Aconteceu alguma coisa? E o Lincoln fala: aconteceu aquilo que acontece com todo ser humano. Eu tenho 3 nozes e cada um deles quer 2 nozes. E não é verdade, queridos? Não é isso que a gente faz? Nós não estamos acostumados assim naturalmente com a ideia de repartir, com a ideia de sermos dadivosos. Queremos mais do que precisamos e queremos o do outro. Minha pequena filha Melissa, e vocês já devem ter visto ela fazendo isso aqui mesmo na igreja, por isso vocês têm que me ajudar na criação da minha filha, viu, meus irmãos? Mas ela mesma, ela não se dá satisfeita quando ela está brincando com o brinquedinho dela e o outro está brincando com o brinquedinho dele, ela tem que tomar o brinquedinho do outro. Eu falo: minha filha, de onde você tirou esse padrão malvado e depravado de ação? Porque os nossos filhos fazem isso. O pecado original nos leva a agir dessa maneira. A avareza é um pecado que não se sacia por si só. Ela não come e fica quietinha, não. Ela quer abocanhar os outros, ela quer explorar os outros. Ela quer se lançar e se produzir em cima das outras pessoas. E esse pecado precisa ser mitigado e matado lá dentro do nosso coração. Hoje nós vemos aqui Neemias fazendo exatamente isso, tomando medidas que começam de dentro para fora e têm implicações na vida do povo de Deus, em acabar com a exploração dos mais fracos, acabar com a exploração dos necessitados e nos levar de fato a nos sujeitar as nossas vidas aos mandamentos do Senhor. O caminho para se matar a avareza é o caminho da benevolência da cruz. É o caminho da generosidade, é o caminho da dádiva com o qual o Senhor Jesus Cristo tem agido conosco todos os dias. E nós aprendemos também a agir. Tem 3 verdades aqui que eu creio que nós precisamos aprender nessa manhã, meus irmãos. Em primeiro lugar, que os filhos de Deus amargam quando há uma exploração usurária. Segundo lugar, que a sovinice precisa ser sovada. E em terceiro lugar, que o Evangelho substitui a sovinice pela benevolência da cruz de Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando que a gente amarga por causa dessa exploração usurária? O povo de Deus, ele sempre tem essa montanha russa de virtudes, não é verdade? Ora está tudo muito bem, ora eles estão reconstruindo os muros, estão lutando contra Sambalate, Tobias e Gesem. Essa era a história aqui do povo de Israel nesse momento. O povo que, encorajado por Deus, encorajado em orações, chegou ao ponto até de pegar nas armas. Lembra quando Neemias, na semana passada, a gente viu que incitou o povo à legítima defesa. Com a mão você carrega o saco de cimento e com a outra a espada. Vai para a cama de noite e coloca a espada debaixo do travesseiro, porque os inimigos são espertos, os inimigos estão ao redor e o povo de Deus não deve ser bobo. Deus irá proteger o seu povo através da disposição de nós cuidarmos de nós mesmos e nos defendermos. Foi o que nós aprendemos na semana passada. E quando você vê esse tipo de coisa, essa empolgação, né, você acha que o povo agora vai conquistar o mundo, né? Mas logo o pecado aflora. E aqui o clamor interno, meus irmãos, é um clamor muito triste. Porque agora eles não estão se voltando contra os inimigos de fora, mas há um problema entre os irmãos. Os israelitas estão se queixando de que entre eles existem certas práticas financeiras, práticas comerciais, que estão amargando os seus relacionamentos. Essa prática foi intensificada por causa de uma grande fome que aconteceu naqueles dias. Talvez aqui a pressão econômica que surgiu se deu justamente porque o relacionamento entre os judeus e os povos da terra não eram muito bons. Lembre-se que Sambalate, Tobias, Gesem, esses inimigos estavam fechando as rotas comerciais, não estavam entrando em negociação com o povo de Deus, e agora o povo de Deus tinha que resolver os seus próprios problemas, e não estava fácil. Muitos deles, para conseguir trigo, tinham que vender suas terras uns aos outros, vinhas, as suas casas foram hipotecadas, estava faltando dinheiro para pagar o tributo do rei, e eles estavam pegando empréstimo no banco,
E as medidas que eles mesmos estavam tomando para resolver o problema eram a que causa de uma tremenda injustiça nos relacionamentos. Meus irmãos, a situação ficou tão crítica entre as famílias que o texto aqui traz para a gente uma dessas tristes realidades que de vez em quando acontece no mundo. As famílias estavam sujeitando suas próprias crianças à escravidão. As crianças, e aqui particularmente são citadas as mulheres e as meninas. A gente não sabe exatamente qual é a natureza total dessa escravidão aqui, mas elas estavam trabalhando para quitar os débitos familiares. É interessante, havia na lei de Moisés, se você voltar depois lá no livro de Levítico, capítulo 25, você vai ver que havia uma previsão na lei que se um homem chegasse a empobrecer demasiadamente, ele poderia vender a si mesmo. Às vezes essa linguagem não é a melhor que a gente tem, mas ele poderia sujeitar a si e os seus familiares a um outro israelita até se reerguer financeiramente, né? Você tinha toda uma regra ali que no ano do jubileu eles tinham que ser liberados, o período era muito bem definido, mas a ideia é que esse homem não era um escravo, esse homem era um trabalhador contratado, com dignidade, mas não era isso que estava acontecendo aqui. Não somente essas crianças não eram tratadas com dignidade, como os pais não estavam trabalhando. Eles colocavam os filhos, era trabalho infantil, meus irmãos. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. E Neemias, que a essa altura já se provou como um homem de Deus, cheio de piedade, cheio de verdade, cheio de interesse na glória de Deus e no benefício do povo, ele, a partir dos versículos 6 e 7, ele se entristece novamente, ele pondera silenciosamente, que é o que esse homem tão habilidosamente faz, né? Eu digo que Neemias, para mim, a essa altura do campeonato, ele é um inspetor silencioso. Ele, na presença do Senhor, busca a face do Senhor, toma sobre si a responsabilidade e decide que ele fará algo a respeito. E ele então, nesses versículos, passa agora a acusar os magistrados, os líderes, os oficiais. Ele diz exatamente, aí veja nos versículos 6 e 7, ele passa a dizer: sois usurários, cada um para com o seu irmão. Usurário, quantas vezes você já usou essa palavrinha? Você está familiarizado com esse conceito? A ideia de alguém que faz um empréstimo condicional e condiciona muitas vezes esse empréstimo a juros elevados, juros exorbitantes, e muitas vezes juros que não são autorizados pela lei. E isso também era um pecado já denunciado desde a antiga aliança, desde o passado. A lei proibia não somente a usura, essa prática, mas também a cobrança de juros de qualquer espécie. Leio para vocês aqui o que está escrito em Êxodo capítulo 22, versículos 25 a 27, veja só. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a tua veste, lhes restituirá antes do sol, porque é com ela que ele se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Veja que não era somente você tomar uma quantia financeira da pessoa, mas muitas vezes era tomar dela, privar dela aquelas posses as quais ela usava para sobreviver. A coberta daquele que passa frio de noite. Toda vez que a gente chega nessa época do ano, nós nos lembramos das tais campanhas de agasalho, não é verdade? Fazemos isso em âmbito de diaconia, fazemos isso em âmbito com outras pessoas, para ajudar aquelas pessoas que passam frio na rua. Mas você já imagina agora se no relacionamento de dívida que os pobres sociais existem, nós tomássemos as suas cobertas de noite e falasse assim: ó, a gente só devolve a sua coberta quando você pagar tudo o que você deve. O povo de Deus estava tendo essa prática no meio do próprio povo. Hoje a usura, talvez a gente não reconheça ela por esse nome, mas ela é conhecida por outro nome mais popular. Você já ouviu falar de agiotagem? Os agiotas, a prática de você emprestar dinheiro, geralmente fora do mercado de crédito legítimo, sem autorização ou submissão à regulação. E quando você pensa, eu como pastor eu tenho que lidar muito com aconselhamento nessa área, os presbíteros também, quando às vezes as pessoas procuram agiotas, geralmente quando eles são procurados, é porque a pessoa, eu fiz uma listinha aqui das causas mais comuns, geralmente porque a pessoa não tem crédito na praça,
ou os seus rendimentos são insuficientes, ou porque elas estão excessivamente endividadas, ou porque o nome está na lista de devedores em atraso, ou simplesmente porque elas não têm condições de cumprir as suas responsabilidades financeiras, seus encargos, porque não foram muito bem organizadas com seu dinheiro, investiram naquilo que não devia e faltou dinheiro para as questões mais prioritárias. E é interessante, eu estava conversando com um irmão mais sábio do que eu nessa área, e ele disse até que hoje a lei até permite a prática dentro de uma margem de percentual de juros muito baixa. Mas é precisamente porque a maioria dessas situações se tratam de pessoas desesperadas, que os agiotas se acham no direito de praticar juros absolutamente proibitivos. E a lei diz que isso é crime. E você já ouviu muitas histórias antes, e eu já ouvi muitas histórias antes. O que acaba acontecendo quando as pessoas não conseguem pagar? Começam as ameaças, começam os tubarões, a bater de porta em porta, fazer ligação, dar recado indireto. Eu lembro que no ano passado, eu particularmente tomei conhecimento de uma situação, de uma pessoa que estava tentando se esconder, porque ela achava que a vida dela realmente estava em risco, por causa do elevado débito que ela tinha numa situação, e ela não sabia o que fazer. E não só prejudica ela, obviamente, na verdade, prejudica os familiares, esposas, filhos que começam a ver coisas acontecendo e amargam essa situação. Meus irmãos, definitivamente isso é algo que nós precisamos falar com todas as letras de púlpito. São aqueles assuntos que às vezes são meio tabu, que as pessoas não falam bastante, mas a palavra de Deus diz, e se a palavra de Deus tem algo a dizer a respeito disso, nós precisamos também falar. Nós precisamos dizer que esse tipo de coisa não deve ser comum no povo de Deus. Não deve ser normal, não só no nosso relacionamento com a sociedade, mas especialmente no relacionamento que temos entre nós, como família da fé, como irmãos em Cristo. Todas essas coisas constituem-se aquilo que a Bíblia diz como uma espécie de quebra do 8º mandamento. Na semana passada nós vimos que aquela situação do povo de Israel era uma quebra do 6º mandamento, não matarás. Mas hoje é do 8º mandamento, não roubarás. E o nosso catecismo, quando fala sobre esse pecado, entre as várias questões que decorrem desse pecado, ele diz, além da negligência dos deveres, você está roubando quando você oprime, quando você pratica extorsão, usura, o suborno. Ele traz algumas questões muito interessantes, o cerco injusto de propriedades e a desapropriação de pessoas, a acumulação de gêneros para encarecer o preço, ou seja, aquelas coisas que acabam gerando juros, sim, nos relacionamentos entre as pessoas. Eu ouvi uma história recentemente, que é uma dessas tragicomédias, a pessoa tentando defender o estilo de vida dela, ela fala assim, olha, mas eu não tenho problema com isso, porque pelo menos o meu agiota é cristão. Aí o outro perguntou, o que você quer dizer com isso? Que ele é mais benevolente com você? Não, é que ele me cobra até no horário do culto também. Os outros só cobram nos dias úteis, ele cobra no domingo, ele não tem problema com isso. Gente, não é o agiota cristão, é o idiota cristão, Meus irmãos, isso não é normal, meus irmãos. Isso não é normal. E nós, infelizmente, ao permitirmos esse tipo de mentalidade, criamos e nem percebemos o tanto que a mentalidade da teologia da prosperidade hoje é uma teologia de usura. Porque, na verdade, se você for ver, ela explora a vontade das pessoas, as deficiências espirituais, prometendo bênçãos da parte de Deus, mas cobrando juros, não é verdade? Não é essa barganha que acontece em muitos púlpitos, em muitos falsos evangelhos, nas quais Deus te dá, mas na hora de devolver, você também faz a sua parte e vai muito além daquilo que você deveria dar para Deus, uma relação meramente de barganha com o nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos denunciar esse pecado. Se há uma aplicação clara que nós precisamos fazer hoje, é que o Evangelho se aplica sim às questões de salvação, mas também à ética dos crentes no dia a dia. E nós devemos ser capazes de instruir uns aos outros nessas áreas. Recentemente, alguns dos nossos irmãos aqui da igreja, também mais hábeis, presbítero Cláudio, nosso irmão Fausto e outros, têm tratado com os jovens, têm tratado com os noivos, com os grupos familiares, sobre a necessidade de nós termos uma mentalidade financeira bíblica, para não nos enveredarmos em problemas das quais a gente não consegue se livrar depois, e acabam sendo problemas extremamente graves, problemas que ameaçam
a própria estabilidade da pessoa e o relacionamento dela com o restante da sociedade. Nós precisamos ter coragem de falar sobre esse assunto, de ler coisas interessantes e importantes nessa área. Mas antes, meus irmãos, não é somente denunciar um pecado que amarga a vida do povo, mas, em segundo lugar, ver a raiz da usura no coração, a sovinice, que precisa ser sovada. Esse é o nosso segundo ponto. Veja que, a partir do versículo 8 agora, Neemias diz que o problema é que os israelitas estavam vendendo os seus irmãos como mercadoria. E a ironia, meus irmãos, é enorme aqui nessa situação, porque nós lembramos desse povo de Israel, um povo que conhecia muito bem de escravidão. No Egito, eles foram escravos. Sim, sim, ó sim, era o que a música dizia, lembra? Eles foram escravos no Egito e já haviam sido libertos de uma primeira situação pela forte mão poderosa do Senhor, por meio de Moisés. Se tornaram cativos novamente na Babilônia, por meio de Nabucodonosor, por meio de tantos homens opressores, mas Deus os libertou novamente das mãos desses homens. Mas agora, pela terceira vez, eles estavam se tornando escravos uns dos outros. É como se Deus estivesse falando: vocês amam esse negócio de cativeiro, né? Eu livro vocês e vocês voltam lá para dentro da situação de cativeiro. Cuidado! Vocês estão agindo da pior maneira possível. E ele está falando aqui do opróbrio dos inimigos. Ele está falando assim: olha, vocês sabem muito bem qual é a vergonha dos inimigos, mas infelizmente, vocês que deveriam andar no temor do Senhor, estão agindo exatamente como aqueles que vocês condenam. E quando Neemias traz essa acusação, o que acontece ali com os magistrados, com os oficiais, com os sacerdotes? Eles se calam. Quem cala, consente. Eles sabem que estavam fazendo tudo isso de errado, mas não é somente eles não. O versículo 10 vai mostrar para a gente que Neemias também confessa o seu próprio pecado. Que ele também estava fazendo isso, que enquanto ele apontava um dedo para os outros, tinha 3 dedos apontados para ele. Ele mesmo estava emprestando dinheiro com juros, ele e os seus assessores ali, os seus moços. O chamado de arrependimento também servia para ele. Meus irmãos, a avareza, ela tem uma raiz no coração dos homens que é comum a muitos pecados, que é a raiz de cobiça. Quando a gente fala sobre cobiça, a gente está falando sobre esse amor desordenado pelas coisas boas que Deus nos dá, mas que acabam ganhando status no nosso coração e se tornam verdadeiros deuses. A estima que nós temos pelas posses, pelo dinheiro, que é o tipo de coisa que leva a gente a agir de maneira injusta e pecaminosa com outras pessoas, e que leva também as pessoas a reterem aquilo que é do outro e de nos enriquecer a nós mesmos. Meus irmãos, é tão interessante como a cobiça, ela gera no coração das pessoas uma preocupação excessiva em se definir por aquilo que tem, em se pautar por aquilo que tem, em dizer que a sua identidade são aquelas coisas que ela conseguiu. E nós, novamente, nós temos muitos nomes sociais para chamar o avarento, não é verdade? O sovina, o pão duro, o mão de vaca, aquela pessoa que é conhecida por ser o durão. Ele sempre é muito duro quando ele quer obter dinheiro dos outros, mas ele é difícil de ser generoso com outros. Não é verdade? E, meus irmãos, isso é motivado às vezes por inveja, por atos de defraudação que nós temos nos relacionamentos com as pessoas. Eu acho muito interessante essa história que nós lemos hoje no Evangelho de Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo está ali ensinando, e um homem vira no meio da multidão, ele levanta a mão e fala assim: mestre, eu peço a você que fale com meu irmão para ele repartir a minha parte da herança comigo. É interessante, o Senhor Jesus Cristo de vez em quando, aleatoriamente, tinha que lidar com umas situações assim, né? Ele está ensinando uma coisa, de repente alguém levanta a mão e fala outra, completamente diferente. E o Senhor Jesus Cristo fica chateado porque ele entendia que aqueles homens deveriam ser capazes de resolver os seus próprios problemas. Ele fala: estabeleçam mediadores entre vocês, resolvam essas questões. Mas ele também denuncia o pecado, e ele conta uma historinha. Ele fala ali nessa parábola de um homem rico que produziu uma grande colheita extraordinária, mas ele estava preocupado consigo e falava: e agora, o que eu vou fazer? Meu celeiro
já não é grande o bastante para guardar essa colheita. Então o que ele decidiu fazer? Ele falou: eu vou destruir todos os meus celeiros, eu vou reconstruir outros maiores, vou colocar tudo que eu ganhei lá dentro, eu vou falar assim: nossa, como eu sou um homem que tem muita coisa. Como eu sou um homem que tenho muitas posses, eu tenho agora dinheiro para o resto da minha vida, eu vou guardar tudo ali e vou esquecer as preocupações, vou viajar para Cancún. Isso não está na parábola, essa é a minha versão parafraseada. Mas não é essa a motivação de tanta gente? Quando eu converso com jovens, quando a gente faz o bate-papo sobre vocação, emprego, a motivação de muitos jovens, mesmo que se digam crentes e reformados e qualquer coisa, é ter dinheiro. A motivação de muitos, eu sei que não é o caso de todos vocês. Se você é um funcionário público, eu não estou falando mal necessariamente de você, mas eu quero dizer que é uma mentalidade que acontece entre muitas pessoas. Eu vou passar no concurso público porque eu quero ter dinheiro garantido para o resto da minha vida, sem ser demitido por qualquer motivo. A pessoa quer ter dinheiro, a pessoa quer ter estabilidade, ela realmente acha que a estabilidade dela está em quanto dinheiro ela tem na conta ou nos seus investimentos. Mas é interessante que nessa parábola que o Senhor Jesus Cristo disse, ele fala assim: então Deus disse a esse homem: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Duas categorias de riqueza. A riqueza que apetece o seu coração, mas morre com você quando você vai para a sepultura. E a riqueza para com Deus, aquela que tem valor para esta vida e para a vida eterna, a vida vindoura. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Estava essa semana lendo uma dessas matérias antigas sobre as enchentes no Rio de Janeiro, que vem todos os anos, né? E quando Deus manda essas tragédias, essas calamidades públicas, seja enchentes no Rio de Janeiro, seja Brumadinho, Mariana e qualquer outra coisa assim, qualquer tragédia súbita que te pegue de surpresa, ela nos faz pensar o tanto que a gente desperdiça o nosso tempo em acumular coisas que a gente não vai aproveitar. Não é verdade? Todos nós temos a impressão de que todos esses bens que estamos gerando aqui são necessariamente bens que carregaremos conosco, mas nem sempre é assim, meus irmãos. O nosso coração sovina, o nosso coração que acumula precisa ser investigado para entender quais deveriam ser as nossas prioridades. Aonde deveríamos colocar o nosso dinheiro, o nosso tempo, de que maneira deveríamos ser mordomos. Ou como o nosso próprio catecismo usa, eu gosto muito dessa linguagem, deveríamos moderar os nossos juízos, moderar as nossas vontades e afetos em relação aos nossos irmãos e em relação às riquezas deste mundo. Meus irmãos, a sovinice precisa ser sovada. Quando você sova pão, já viu o processo de sovar pão, como é que acontece? Tem que amassar bastante, né? Para a massa ficar boa, o processo ali tem que ser bem feito. Quando você chega no supermercado para comprar o pão ali 6, 7 horas da manhã, significa que alguém acordou 4 horas da manhã e já está trabalhando desde cedo para deixar aquele pãozinho pronto para você. Meus irmãos, atos de mudança com relação ao nosso coração precisam ser exercitados, trabalhados. E aqui Neemias convoca esses líderes nos versículos 11 a 13, a restituírem os bens que foram tomados dos seus irmãos judeus. Se você vê aí, ele fala: olha, tem que dar de volta as terras, as vinhas, os olivais, as casas. Ele pediu para que eles parassem com a cobrança de juros e agora começassem a perdoar todas as dívidas dos percentuais que eram tomados das especiarias. E Neemias queria se certificar de que isso realmente ia acontecer. Por isso que nos versículos 12 e 13, ele convoca os sacerdotes e os nobres para fazer um juramento solene, de que eles guardariam a lei de Moisés acerca dos empréstimos, da escravidão, e fariam aquilo que é direito. E ali, se você for ver no versículo 13, a essa altura, o próprio Neemias se sujeitou ao pacto. Ele tirou o que tinha no bolso dele, né? Sabe que você bota a mão no bolso, jogou tudo para fora, deu uma sacudida e falou: estou junto com vocês.
Nós estamos juntos nessa. Nós não mais praticaremos dessa forma. Queridos, eu acho que nos nossos dias hoje, a palavra juramento perdeu muito o seu peso, sabia? A gente não se... Não juramento quando a pessoa simplesmente fala da boca para fora, juro que nunca mais vou assistir Netflix, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles juramentos que são realmente compromissos sérios que levamos a ferro e fogo. Mudança de atitude. Antes era o caminho do pecado, agora é o caminho da santidade. E na vida, meus irmãos, para quem não tem uma boa teologia do juramento aí, teologia é uma coisa, juramento é uma coisa apropriada diante do Senhor. Existem vários juramentos que você faz todos os dias. Você fez juras de membresia diante da igreja. Se você tem que prestar depoimento no tribunal, você tem que fazer um juramento. E no dia que você se casou, você fez um juramento. Você lembra disso? Você fez um juramento que você ia fazer o quê mesmo? Você lembra quais foram os seus votos? Tem muita gente que hoje fala muita palavra bonita, né? Muita poesia nos seus votos. Mas o que eram de fato as juras feitas ali no meio dos votos com as quais você se comprometeu? Eu tantas vezes fiz os casamentos esses dias agora, né? Às vezes eu falo para eles assim, olha, repitam comigo. Eu, fulano de tal, juro cuidar de você, tomar você como meu legítimo cônjuge, amar você, proteger você, ser fiel a você. Meus irmãos, juras são coisas muito sérias. E não é só ali enquanto a cerimônia está acontecendo ou enquanto o clima de lua de mel está rolando. São juras para toda uma vida. E que devem ser revisitadas, especialmente nos momentos ruins e difíceis. É o que Neemias está fazendo. Ele está evocando, olha, vocês são o povo da aliança. Inclusive, aqui no versículo 13, ele passa a evocar agora as maldições da aliança. Caso o povo não fosse fiel com o seu juramento. Ele fala assim, do jeito que eu estou sacudindo o meu bolso, o meu regaço aqui na frente de vocês, Deus vai sacudir a gente, se nós não cumprirmos a palavra do Senhor. Você já imaginou ser sacudido e despojado pelo Senhor? Ser descartado, ser tratado como lixo, como refúgio. Meus irmãos, quando um casal, e esses dias eu tenho ouvido de alguns casais que estão refazendo seus votos pactuais. Eu acho isso muito belo, quando um casal depois de alguns anos vai lá e refaz os seus votos conjugais. Eles estão se recomprometendo em ser o povo da aliança que eles afirmaram ser anteriormente. Eles estão se recomprometendo com o amor perdoador. Não adianta você fazer repactuação de voto de casamento aqui e no dia seguinte está tudo a mesma meleca. Não adianta. Tem que ter mudança de postura. É um recompromisso com a misericórdia na hora da falta. É um recompromisso com as responsabilidades familiares. É um ato formal de recomeço. Meus irmãos, é muito melhor quando a gente solva o nosso próprio pecado em vez de deixar Deus ficar solvando o nosso pecado. É quando a gente entende o que precisa ser feito e a gente voluntariamente e obedientemente faz aquilo que o Senhor quer que a gente faça, a gente se submete e fala, Senhor, eu amo a Tua vontade, me ajuda a cumprir a Tua vontade. Em vez de o Senhor ter que alcançar a gente no caminho mal e... O presbítero Cláudio que fala assim, É o que dá vontade às vezes de fazer quando a gente ouve pessoas que já ouviram a verdade, mas insistem no pecado. E sabe, às vezes eu, presbítero Cláudio, ou qualquer outro presbítero da igreja, a gente não vai fazer isso literalmente com as pessoas, mas Deus vai. Deus vai. E nós precisamos mudar o nosso caminho. Meus irmãos, a usura, a avareza, a sovinice, elas não são anuladas somente porque a gente diz que vai mortificar esses pecados. Elas são especialmente lidadas quando nós, em terceiro e último lugar, substituímos elas pela prática da benevolência, pela generosidade bíblica. Veja que agora, a partir do versículo 14 até o final do texto, nós temos Neemias exemplificando, começando com ele mesmo, o caminho que deveriam seguir. E, meus irmãos, eu acho tão interessante, esse versículo 14 aqui vai nos dizer que Neemias alcançou a posição de governador. A gente não sabe exatamente quando foi a eleição dele aqui, mas, de repente, Neemias é um governador num mandato de 12 anos. E eu fico pensando a trajetória desse homem, né? O copeiro de Artaxerxes, gente. O copeiro de Artaxerxes virou governador do povo de Jerusalém. Dava para fazer um filme da vida desse homem.
Mas, meus irmãos, não é sem motivo que ele virou governador. O coração desse homem se manifestava numa ética pública, numa ética exemplificadora, exemplar. Veja que a partir do versículo 14 ele diz que a primeira coisa que ele fez foi abrir mão dos direitos dele como governador de tomar o pão que era devido a ele. Aparentemente havia aqui uma legislação dos reis persas, de Artaxerxes, que todo governador tinha que ganhar ali um pãozinho, uma cesta básica, uma ajuda de custo, um imposto extra. Mas ele abriu mão disso. Ele não iria se relacionar com o povo através dessas coisas. No versículo 15 ele diz que ele queria se distanciar dos maus exemplos dos governadores que vieram antes dele. E veja, ele não está falando aqui de Zorobabel ou dos primeiros governadores lá na época de Esdras, há 100 anos atrás. Ele está falando dos que vieram logo antes dele. Homens opressores que exploraram o povo com as suas políticas maléficas, mas Neemias não iria proceder assim. E por causa do quê? O que ele diz aí no versículo 15? Por causa do temor do Senhor. O temor do Senhor era a causa de uma política nova, de uma política sem corrupção. Veja que no versículo 16, em terceiro lugar, ele começa a dizer que os seus homens e ele não tiraram vantagem para comprar terras para si. Antes, eles dispuseram as suas mãos para a obra de reparação do muro. E nos versículos 17 e 18, Neemias chega até ao ponto de dizer que agora haviam ali mais ou menos 150 homens entre judeus e persas que ele recebia na sua casa e eram os seus hóspedes. Homens que, claro, o governador ele tinha que ter a prática de receber muitos hóspedes, muitos dignatários, oficiais, mas Neemias ia além das regras de cortesia. Ele tratava esses homens com generosidade. A comida que é descrita aqui, meus irmãos, é uma comida farta, tinha muita ave, tinha muito vinho, tinha muito boi. E detalhe, Neemias tirava tudo isso do seu próprio bolso. Ele não colocava isso na conta de outras pessoas. A sua hospitalidade era genuína. Meus irmãos, Neemias acaba se tornando um tremendo exemplo para mim e para você. Porque esse homem não apenas parou de fazer o que era mal, mas substituiu maus hábitos por bons hábitos. E é assim que santificação funciona. Queridos, entendam isso de uma vez por todas. Todos nós precisamos entender isso. Santificação não é só quando você para de fazer o que é errado. Santificação é quando você começa a fazer o que é bom. Tem muita gente que fala assim, olha, o jovem tentando dar pretexto de que ele está muito preparado para casar. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço sexo antes do casamento. Mas tu também não faz mais nada da sua vida, né, miserável? Não fazer nada, meus irmãos, não é sinônimo de agradar a Deus. Agradar a Deus é fazer aquilo que Deus quer. É ser generoso, é ser bom, é ser cuidadoso com seus irmãos mais fracos. E Neemias, ao término desse texto, no versículo 19, ele faz uma das suas clássicas orações. Ele pede ao Senhor, lembra-te de mim, por causa do que eu fiz. Lembra-te de mim. Por causa da sua justeza e atitude, ele pede ao Senhor que fosse favorável com ele e concedesse sucesso para o povo. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente pode cair numa armadilha. A armadilha é nós, como tantas vezes ouvimos por aí, a gente ouve a história de Neemias, e esse homem realmente é impressionante, a gente fala assim, nossa, tá aí, seja como Neemias na sua vida, e tudo te irá bem. Seja um Neemias, seja um Davi, seja um Josué, seja um Samuel, seja um José. Mas, meus irmãos, qual que é o problema desses homens? Eles eram pecadores. Por mais que eles agiram, sim, em certos momentos com certa justeza, com uma retidão moral, mas esses homens em si não são suficientes para salvar o povo. Sabe por quê? Porque esse mesmo Neemias, daqui em diante, vai vacilar os pés ali na frente. O povo também vai vacilar. Neemias não tinha condições de mudar o coração do povo. E quando nós lemos essa oração de Neemias, lembra-te de mim, Senhor, me faz lembrar o Salmo 15.
Você não precisa abrir lá, mas o Salmo 15, ele diz assim, lá no versículo 1, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem realmente é assim tão justo para que as suas orações sejam lembradas e perfeitamente ouvidas? E é interessante que o Salmo 15, que só tem 5 versículos, no último versículo ele diz assim, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. E aqui a gente já vê que Neemias já era culpado então, porque ele havia feito exatamente essas coisas. Ele era culpado do seu próprio pecado. Meus irmãos, quando a gente pensa na missão do Senhor Jesus Cristo, a gente pensa naquele que veio, não para ser um Robin Hood cristão. Sabe o que é Robin Hood cristão? Tirar dos ricos para dar aos pobres. Não. O Senhor Jesus Cristo não veio para explorar ninguém. Ele não veio para fazer simplesmente uma barganha entre homens. Ele, que era cheio de riqueza em glória em si mesmo, veio para entregar a sua vida. Ele não explorou ninguém, ele não subornou ninguém, ele não precisou praticar nenhuma dessas coisas. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus Cristo fez essas coisas de forma livre e voluntária. Ao se colocar na cruz do Calvário para nós, quem foi explorado foi Ele, não fomos nós. Ele se permitiu sofrer o dano para nos dar vida, meus irmãos. Nos salvar dos nossos pecados e mudar a nossa ética. A santificação que Jesus promoveu na cruz por nós, a separação, não é só para a vida eterna, para as coisas futuras, mas para as coisas de agora também. Ele é aquele que tem poder para pegar as pessoas que fazem suborno, usura, que tiram vantagem umas das outras e mudar o caminho dessas pessoas. Uma das histórias que eu mais amava quando eu era uma criancinha na escola dominical era a história de Zaqueu. Você lembra de Zaqueu? Porque a história de Zaqueu ela é bem fascinante, ela tem uns detalhes que você não pode ignorar. Zaqueu era aquele publicano, cobrador de impostos no meio do povo de Deus, que era muito mal quisto e mal visto pelo povo. Mas além disso, ele se achava o maioral entre os publicanos, mas ele era baixinho em estatura. E certa vez ele ouve notícia de que Jesus estava na cidade, e o que ele faz? Ele corre para uma árvore e sobe na árvore para ver Jesus. E eu acho tão fascinante a narrativa bíblica, meus irmãos, porque Jesus vai caminhando, e ele para debaixo da árvore, ele olha para cima e fala, ô Zaqueu. Ele chama o cabra pelo nome. Você imagina o susto? Zaqueu, desce aí, vem aqui conversar comigo aqui embaixo, porque eu tenho que ir hoje me hospedar na sua casa. E meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai para a casa daquele homem. Ele demonstra uma misericórdia por quem não merecia nenhuma misericórdia. Mas aquele encontro salvador, aquele encontro perdoador, faz com que Zaqueu mude completamente a sua disposição. Ele diz o seguinte, Senhor, de hoje em diante eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, o antigo usurário, explorador, se torna Zaqueu o doador, o dadivoso. Meus irmãos, é isso que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Ele não é teoria, ele muda as práticas nossas uns com os outros e nos fazem abandonar práticas ruins em lugar agora de práticas boas e que agradam ao Senhor. Talvez você fique pensando assim, poxa pastor, mas eu não sou assim uma pessoa, esses pecados que você listou aí hoje no sermão, não são os meus pecados, eu não tiro vantagem financeira das pessoas, mas meus irmãos, nós somos usurários de todas as sortes, emocional. Você já praticou suborno emocional? Sabe o que é suborno emocional? É quando você vira para o seu cônjuge e fala assim, olha, você me dá o que eu quero e eu te dou o que você quer. Se você não fizer o que eu quero, a gente faz isso com os nossos filhos. A gente tem que fazer coisa aos nossos filhos e fala assim, filho, olha, se você obedecer ao papai direitinho, então o papai vai te levar para Disney, alguma coisa assim. Nós fazemos suborno emocional o tempo inteiro. Nós ficamos tirando vantagem, fazendo troca o tempo inteiro. Meus irmãos, o Evangelho quer parar com esse processo nosso. Ele quer que a gente tenha palavra de sim, sim e de não, não.
E que a gente também adote práticas para cuidar daqueles que têm sido explorados também nessas áreas que o texto fala. A Bíblia é bem clara, meus irmãos, que quando um irmão ou uma irmã cristã sofre, todos nós sofremos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Nós devemos ajudar crentes necessitados no povo de Deus, não explorá-los. A igreja de Jerusalém foi elogiada por trabalhar em conjunto para eliminar a pobreza. Você pode ler isso lá em Atos capítulo 4, versículos 34 e 35. Uma igreja que cuidava de si mesma, que cumpria aquilo que Provérbios 28, 27 diz. Olha só Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Sabe, meus irmãos, eu também não estou dizendo que a gente tem que entrar numa espécie de assistencialismo gospel dentro da igreja. Tem gente que acha que é isso, que a Bíblia está falando, agora você vai entrar num assistencialismo em que, aí eu estou criando aqui uma ideia, tá? O conselho é o Estado, e agora as pessoas pagam impostos ao conselho, que é o dízimo, para a gente obter... Não é isso, meus irmãos, não é isso. O que a Bíblia está falando é algo mais simples. É o cuidado que nós devemos ter com as necessidades mais básicas dos corações e das casas uns dos outros. Tiago fala o seguinte, olha, se você está na vida da igreja lá, vivendo a sua comunhão, como se nenhum problema tivesse acontecendo. E aí você descobre que tem um irmão ou irmã da igreja que está tremendamente necessitado, e você não faz nada. Você finge que não é com você, você delega o problema para outra pessoa e fala assim, não, isso aí é problema dos diáconos, eu não quero nem saber de me envolver com essa pessoa. Pobre, lavo minhas mãos. Talvez você não faça isso, como eu falei aqui agora, com a boca, mas você faz com o seu coração. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo se fez pobre para conosco, para que nós fôssemos ricos nele. Nós não temos opção, meus irmãos, nós temos que ajudar uns aos outros. Nós temos que não somente ajudar eventualmente com dinheiro e recursos, mas também com princípios, e eu diria sobretudo com princípios. Ensinando o caminho da verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio. Sabe, eu acho que se tem uma área, viu, fica a dica aí para os nossos irmãos dessa área, se tem uma área que nós podemos nos ajudar uns aos outros, é nessa área de como que eu estabeleço contratos com pessoas na sociedade que são justos aos olhos de Deus e da palavra, que são éticos, nas quais eu não me enveredo por coisas tortas. Quando eu ensino as pessoas na igreja a dar a cada um o que é devido. Quando a gente ensina os nossos filhos a restituir os bens ilicitamente tirados de outras criancinhas. Eu estava brincando com a Melissa no parquinho, voltando ao pecado depravado da minha filha. Estava ensinando lá e ela foi lá e tirou da mão da criancinha, olhou feio, cara fechada. E a outra, filha! A gente às vezes quer explodir com ira, né? Mas a gente tem que ensinar, não só na hora ali do problema, mas exemplificar dentro de casa. E aí, eu e Débora, a gente faz coisinhas pequenininhas que são até meio naturais. A gente senta com a Melissa e brinca de dar e de devolver. Ela tem que aprender a fazer isso, meus irmãos. Dar e devolver. Tá, você terminou de brincar, agora é a vez dele, agora é a vez do papai. Deixa eu brincar com o celular também, porque ela quer ficar com o celular na mão. Queridos, nós precisamos ensinar essas coisas. E veja, meus irmãos, eu preciso dizer uma coisa muito importante para a gente nessa manhã. Nós temos que impedir que os nossos irmãos façam burrada, sabia? Naquilo que está ao nosso alcance. Nem sempre a gente consegue impedir. Mas se você pode dar um conselho para alguém que você está vendo que está se envolvendo em algum tipo de fiança que ela não deveria, algum tipo de negócio, é seu dever aconselhar. É seu dever dizer o caminho e empregar todos os nossos esforços, meus irmãos, para que nós possamos, especialmente dentro da família da fé, nas nossas casas, trabalharmos sim, enriquecermos sim para preservar e adiantar o bem-estar dos nossos irmãos. Ou como poderíamos colocar em outras palavras, ganhar bem o suficiente para cuidar de si, da sua casa e eventualmente daqueles que têm necessidade também. Nós temos um dever. A gente fica pensando assim, né, quando a gente vai falar de missões na igreja, né? E a gente vai ter conferência missionária muito em breve, e aí o pessoal fala assim, a gente tem o dízimo, mas agora a gente vai levantar uma oferta da conferência missionária. Aí o povo já começa a fazer continha, né?
eu não tenho dinheiro para dar oferta para missionário. Missionário, eu vou dar as migalhas. Aí a gente fala assim, se vira lá, meu irmão, você está no Camboja mesmo, então você dá um jeito aí com esses centavos que eu vou te mandar. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa bem clara. Guardar dinheiro, inclusive para enviar para missionários esporadicamente, isso é santo e agradável ao Senhor. Faça isso. Coloque essa nota, essa rubrica no seu orçamento. Cuide daqueles que estão se esmerando por Cristo na linha de frente do seu exército, pregando corajosamente em situações mais adversas, enquanto nós temos água quente, temos igreja com ar-condicionado natural. Queridos, nós precisamos aprender a repartir o bolo da graça de Deus. Você é bom de repartir o bolo? Quando tem essa festa do Senhor Jesus Cristo por nós, essa graça da cruz, esse bolo de chocolate delicioso, porque eu amo chocolate, essa é a minha melhor analogia. E quando os pedaços estão sendo cortados, como é que você se relaciona com esse bolo? Você fala, o meu primeiro, e metade daqui é minha, o resto é dos outros. Não, queridos. O Senhor Jesus Cristo quer que a gente nessa manhã não seja usurário. Aprenda a repartir o bolo. E muitas vezes, para repartir o bolo direitinho, você vai ficar quase sem nada, mas outros vão ter tudo. E você vai se alegrar com aquilo que os outros têm em Cristo, porque essa é a nossa alegria, fazer por outros aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito continuamente sobre nós. Amém? Que os irmãos e que a igreja do Senhor atente para a voz de Deus nessa manhã e que cumpramos juntos a obediência da sua lei. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque o Senhor tem repartido o bolo da tua graça conosco. Nessa festa do Evangelho, na qual o Senhor verdadeiramente dá festa com os anjos, quando um perdido retorna a casa, quando um pecador arrependido verdadeiramente se converte dos seus maus caminhos. Senhor, nesta festa não queremos ser egoístas. Não queremos fazer com que a tua graça pare em nós. Pelo contrário, que nós sejamos veículo do Senhor para que ela alcance a outros. Dá-nos essa graça, Senhor. Ajuda-nos a ter a mente de Cristo e não fiquemos fazendo suborno ou tirando vantagem uns dos outros. Antes, Senhor, que tenhamos o coração daquele que não tirou vantagem de ser Deus, mas se humilhou, assumiu forma de servo, esvaziou-se, Senhor, da sua condição original, viveu entre os homens, morreu, ressuscitou para nos dar vida, vida eterna e vida abundante. Dá-nos esta graça nesta manhã, Senhor, de sermos como o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar ao Senhor.